Nos últimos 3 dias aí, vocês estão vendo aí o vendaval que acometeu aí a turma do Lula. Lula até fugiu do Brasil, né, para fazer uma viagem internacional para não ter que lidar com o escândalo do INSS. Ele até falou algumas coisas ontem. A gente já passou uma vergonha, assim, fora do comum. E quem acaba até vazando, né, os bastidores do que a gente já fez é a Globo. E a gente tem que falar sobre isso. Enfim, depois de toda essa confusão, teve um fato aí para mim que ele é extremamente marcante. Essa pesquisa da Quest. A pesquisa da Quest, ela não fala se Lula ganhou ou perdeu apoio. Mas é um escândalo que está todo mundo vendo, o desgaste que está gerando para o governo. E a Quest mostrou que esse episódio do INSS é pelo menos 3,5 vezes maior do que o episódio do Pix. 3,5 vezes maior. E o episódio do Pix ainda tem um ponto que ficou naquela do a promessa. Talvez vai, talvez vai. O do INSS não. O INSS é um caso concreto que aconteceu. Roubaram aposentados. E a chance aí das pessoas terem um aposentado na família, dos que foi roubado ainda, ou pelo menos conhecer alguém, é gigantesca. Aí onde nós mostramos aquela nota da Malu Gaspar, nos aprofundamos nela. Para mim foi a maior defesa que eu vi em relação a Bolsonaro de toda a imprensa. Acho que nem a direita conseguiu defender tanto o Bolsonaro quanto a Malu Gaspar, porque ela mostra todo o desmonte que a esquerda fez da MP de Bolsonaro, as falas contra a MP de Bolsonaro, o que estava na MP, como a MP por 16 vezes citava as questões das fraudes, né, para justificar sua necessidade, e ela vai mostrando, olha, isso foi a esquerda que fez. E usava assim expressões bem fortes como não resta dúvida, o culpado é a esquerda, a turma do Lula. Aí aponta inclusive as emendas, a quantidade de emendas que o PT emplacou para tentar, né, fragilizar a MP de Bolsonaro. Aí, para minha surpresa, eu digo que é realmente surpresa, eu não esperava que a Malu Gaspar fosse na Globo News. Eu nem vou dar play porque ela tá repetindo muito o que ela falou na nota dela. E, gente, isso é muito estranho. Porque uma coisa é a Malu Gaspar, ela é uma jornalista, eu comentei com vocês ontem, ela não reza muito a cartilha do PT. Que ela tem um trabalho aí, né, pra manter o legado dela, o livro que ela escreveu, ligado à Lava Jato. Ela não pode ficar passando pano pro PT. Mas isso aqui não é o padrão a Globo News levar um crítico. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? A Globo News, a casa do Lula, levando a Malu Gaspar. Aí fiquei meio assim, né? Tá estranho esse negócio. Esse negócio tá estranho. Parlamentares de esquerda, quando eram oposição, brigaram para manter os descontos de aposentados no INSS e defenderam afrouxar a medida provisória que endureceria a fiscalização. Eu falei, beleza. Porrada na Globo News. Aí a própria Malu Gaspar, e aqui a postagem do perfil do Globo. Eu fiquei assim, né? Recebeu com exclusividade um vídeo que mostra aí o Vigílio e o Danilo Trento, né, descendo junto aí do aeroporto, do avião, depois sendo escoltado pela polícia. A gente já mostrou aí que o senhor Virgílio, ele já ocupa cargos por indicação desde a era Lula. Era o procurador do INSS afastado. Aí você fica meio assim, né? A Globo. Poxa, por que a Globo tá fazendo isso com Lula? Caso INSS. Perdido, só falta o governo Lula colocar a culpa em Pedro Álvares Cabral. Lula tentou. Nos primeiros dias, a Globo realmente se esforçou. A Globo tentou a todo custo colocar a culpa em Bolsonaro. A gente viu aí, mas eu acho que o pessoal desistiu, porque realmente esse caso ficou impossível. A pesquisa Quest mostra isso. É um instituto que a Globo contratou nas eleições, inclusive de 2024. 72,4,6% das pessoas está acompanhando o caso do INSS e desses 70%, outros 70% acham que é culpa do Lula. Assim, nem adianta tentar falar que a culpa não é do Lula. A turma do Estadão vem para reforçar isso. Até que ponto funciona colocar a responsabilidade no antecessor portal que há no país? Aí diz que a estratégia muito utilizada pelo PT é sempre o anterior que é o culpado. Bom, é possível que a estratégia, com todo o cinismo envolvido, dê certo outra vez nesse escândalo do INSS? Não, porque o país é outro. O problema é que a esquerda não tem mais a vantagem no debate público que tinha anteriormente. No momento de perda de poder relativa de sindicatos, dos intelectuais orgânicos, dos artistas bajuladores, cada Twitter, cada postagem na defesa do governo possui uma quantidade astronômica de replays críticos, agressivos e muitas vezes apenas colocando os pingos nos is com fatos.
O Partido dos Trabalhadores não estava acostumado a atuar nesse ambiente acirrado. A população agora tem redes sociais para se expressar, apesar de toda a manipulação envolvida, né? E o que temos é uma sociedade dividida, com a militância antipetista ultra atuante e a barrar certas estratégias que funcionaram no passado. Hoje, inclusive, o PT quer controlar as redes, não devido aos abusos, mas porque vê o caos, vê que o caos cibernético torna a agremiação mais fraca. O PT quer censurar, por quê? Porque a rede social está atrapalhando o PT, está atrapalhando o Lula. Portanto, ficou mais difícil sempre jogar os problemas para debaixo do tapete, ou seja, eternamente para o antecessor. Agora existe o contra-argumento, até mesmo histriônico e barulhento da internet, tornou-se inócua a cadeia de desculpas. E depois a gente pode culpar todo mundo, pode culpar o Sarney, FHC, Collor, Militar, Getúlio, Velha República, o Império, Tomé de Souza, pode até cobrar o Cabral. Não adianta, não vai colar mais, a culpa é do Lula. Aqui é um exemplo, né? Não adianta a turma do Lula mentir. Agora o Twitter tem até notas de comunidade. Você vê os apoiadores do Lula, a que ponto eles chegaram. O careca do INSS tava na motocicleta de Bolsonaro. É mole isso, gente. Como é que pode, bicho? Como é que pode ser mentiroso dessa forma? Como que pode ser mentiroso dessa forma? Mas tomaram duas checadas, né? É uma loucura. Enquanto tomaram checada disso, a Globo faz seu papel. É fake que o Papa Leão XIV rezou por Bolsonaro em sua primeira missa. Não sei, né, se é falso, mas segundo a Globo é falso. Enfim, voltando para a questão, mantém essa questão do INSS, né? O Lula tá com desgaste. Eu quero ver a próxima pesquisa eleitoral. Teve até uma postagem ontem bem curiosa do senador Ciro Nogueira. Se eu não errar nas palavras que ele escreveu, eu nem coloquei aqui. Tô com a raiva do Ciro Nogueira, que vocês nem sabem. Mas aqui, ó. Essa é a postagem que ele fez. Pra não errar nenhuma palavra. Um amigo petista me ligou, agora apavorado, com os primeiros números das pesquisas. Aí eu falei, calma. Você vai se lembrar de que esses eram os bons tempos. Ou seja, ele tá falando que só vai piorar pro PT aí nos próximos tempos. E esse negócio de pesquisa, tem pesquisa, gente, basicamente todo dia. É porque não são públicas. Não são públicas, mas tem. Inclusive aí em algumas pesquisas, Eduardo Bolsonaro está aparecendo, né? Uns trackings de alguns bancos aí da Faria Lima. Mas vamos lá. Nesse meio tempo que Lula fugiu, para não ter que lidar com o escândalo do INSS, vai falar, não, agora tinha que ir. Tá bom, foi lá, né? Tinha que ir para a Rússia, né, Lula? Tá bom. Aí Lula foi lá na China. E disse que o Brasil está disposto a se unir unir vozes contra o protecionismo. Ao lado do Xi Jinping, Lula afirmou que guerras comerciais elevam os preços, deprimem as economias e corroem as rendas dos mais vulneráveis em todos os países. O Renato comenta, né? Peraí. Lula repete a ladainha do multilateralismo e condena o protecionismo, enquanto defende acordos bilaterais altamente assimétricos com a comunada. Um país cuja política industrial é essencialmente protecionista e estatal. Ao denunciar a política tarifária dos Estados Unidos, em clara referência a Trump, Lula se posiciona objetivamente ao lado de um modelo de comércio centrado no dumping asiático que destrói a indústria nacional brasileira e aprofunda o papel do Brasil como fornecedor de commodities baratas. A Faria Lima curtiu, né? Dá para nascer de um país mais protecionista do que a comunada. As práticas que eles fazem, a de dumping é a mais clássica de todas, assim, é surreal. Aí agora que, inclusive, eles se industrializaram, tem até um livro sobre isso, que é mais ou menos assim, ó, quem sobe e depois chuta a escada. É um negócio mais ou menos assim. É a estratégia, assim. Agora que você subiu, tá no primeiro andar, tá de boa, tá industrializado, você tem um parque industrial invejável, uma logística que ninguém vai conseguir competir com você, você chuta a escada para ninguém subir mais. Chutar a escada é o quê? Não, esquece não é protecionismo, é livre mercado, quem tiver o menor preço que vença. Como é que você vai competir? É curioso, é muito curioso esse posicionamento do Lula, né? Aí, Renato tava falando desses acordos, ele fala, cara, você vê, né, o Lula quer acabar com o protecionismo do Trump e vem fazendo vários acordos que realmente me parecem assimétricos. Você vê ali, né, atos anunciados, aí tem ali 21, 22, 23.
Vou ler o 23. Memorando de entendimento entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, ou seja, um memorando de entendimento entre o COAF e o Centro de Monitoramento e Análise em Prevenção de Lavagem de Dinheiro da China relativa à cooperação na troca de inteligência financeira relacionada à lavagem de dinheiro e financiamento do terror. A Renato fala assim, peraí, Lula assinou o item 23, um acordo entre o COAF e o Centro de Inteligência Financeira dos Comunas, sob o pretexto de combater lavagem de dinheiro e o terror. O acordo abre caminho para o compartilhamento de dados financeiros sensíveis com o Estado estrangeiro. Eventualmente, eles poderão ter acesso a movimentações bancárias brasileiras sempre que essas forem enquadradas como de interesse estratégico, ou seja, um conceito bem aberto. A integração parece técnica, mas o impacto é político. Cria um canal opaco de vigilância cruzada, com risco de assimetria, interferência e perda de controle sobre informações vitais. Ou seja, além da vigilância do Tio Sam, agora teremos a vigilância dos comunas, pobre povo brasileiro. Adeus privacidade. E depois continua. Memorando de entendimento entre a Bolsa de Valores de Shenzhen, a B3, e o Lula gosta, é a Faria Lima acelera. Memorando de entendimento entre a Bolsa de Valores de Xangai, a B3 e 33. Acordo de cooperação técnica entre Dataprev e Sparkle, subsidiária da Huawei, com foco na construção de infraestrutura e serviços que auxiliem na construção de infraestrutura nacional de dados de inteligência artificial. Aí ele fala, depois do escândalo do INSS, o governo Lula decidiu aprofundar a integração da Dataprev com a subsidiária da Huawei. O nome do acordo é bonito. Cooperação para a construção de infraestrutura nacional de dados de inteligência artificial. Estamos falando de sistemas que armazenam dados de milhões de brasileiros. Aposentadoria, benefícios sociais, saúde, folha de pagamento. Ao entregar a estrutura desses sistemas a uma empresa com vínculos diretos com outro Estado, o Brasil não só terceiriza tecnologia, terceiriza poder. E em tempos de hiperconectividade, quem domina os dados não apenas entende o país, mas também influencia nas suas decisões. Esqueça a soberania de dados. Aí vai ficar a critério dos outros. Todo mundo manda no Brasil, menos o brasileiro. Aí nessa viagem lá do Lula, você ainda vê esse tipo de coisa. E acho que eu começo realmente a concordar com o Marcinho Pokémon. O Brasil tá de ponta cabeça. O Brasil tá de ponta cabeça. Dilma exibe mapa mundi do IBGE de ponta cabeça. Realmente, o Brasil está de ponta cabeça. Como se fosse pouco, a turma da Selic, os rentistas, vão ganhar um novo amigo. Nosso amigo Atushi diz, vai acontecer tudo. Disse Lula sob a presença de Gabriel Galípolo na comitiva da China, né? Rumores dão conta de que o Banco Central deles vão comprar títulos da dívida interna brasileira. Eles vão enricar agora a 15% ao ano, comprando a nossa Selic. Pronto, pode até comprar uns CBDs aí do Banco Master, para ficar melhor ainda. Vamos enriquecer outro país agora, com juro. 15% ao ano. E não pode reclamar, porque isso é necessário para alcançar a meta de inflação do superávit primário. Tripé macroeconômico criado por FHC imutável, né? É a verdade universal da economia. A economia não muda. É isso e acabou. Não tem como questionar. E tá aqui à esquerda, batendo palma. A tropa da Selic, os rentistas, especuladores vão ganhar agora uma olhada de peso. Boa. Parabéns, Banco Central Independente. Obrigado, Banco Central Independente. Obrigado. Realmente não está a serviço do Brasil, é independente. Isso me tira do sério demais. Aí no meio de todo esse processo, ontem, a Globo News dá o furo, porque veio pela Andréa Sadi, que é da Globo News, e a Natuzaneri vai analisar. Eu achei muito curioso. O tom da Globo News com Lula tá bem ácido. Bem ácido. Eu tô assim, cara, o que está acontecendo?
Eu tenho a minha análise do que está acontecendo. Mas a gente vai chegar lá. Aqui a gente está construindo para a gente chegar no derradeiro. A Globo, enquanto CNPJ, espancando o Lula. Mas vamos aqui ouvir a Natuzanelli. Não vou dar play no Vitor, porque gente, é 5 minutos de paulada atrás de paulada. Eu falei, rapaz, 5 minutos falando mal da Janja de Lula. O que aconteceu com a Globo? 5 minutos e 19 segundos. Que se traduziu numa reportagem da Andréa Sadi e do Valdo Cruz, conta essa história. Era um evento na presença de Xi Jinping, de Lula, de integrantes do governo. Janja estava presente e não estava prevista fala. Não tinha previsão de fala de ninguém. Em dado momento, segundo o relato da Andréa e do Valdo, Janja pede a palavra e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica, ela diz o seguinte, que plataformas, que as Big Techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas Big Techs, para propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréa e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. Em primeiro lugar, e eu vou fazer uma tradução do constrangimento com a minha avaliação disso, e depois eu quero tratar de um outro aspecto, que foi o conhecimento desse fato. Em primeiro lugar, numa situação em diplomacia, se lá está previsto a fala, a pessoa tem que falar. Se não está previsto fala, não tem que falar. É uma quebra diplomática, é uma quebra do protocolo fazer qualquer coisa diferente na casa dos outros. Sabe quando a gente aprende desde pequeno que a gente não pode fazer na casa dos outros algo que possa incomodar o dono ou a dona da casa? Em diplomacia, isso é levado ao paroxismo, ou seja, à extremidade, ao exagero. Não se pode, porque isso pode causar arestas, isso pode atrapalhar alguma negociação, ou isso pode incomodar bastante o anfitrião, o que foi o caso, segundo o relato de pessoas do governo, ouvidas pela Sadi e pelo Valdo. Por que Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Vamos pensar aqui em outros parceiros de presidentes ou chefes de Estado. Você vai imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui Angela Merkel, que foi a mulher mais poderosa do mundo durante o período em que governou a Alemanha. O marido de Angela Merkel, o discretíssimo professor de física quântica, nunca apareceu quebrando o protocolo e pedindo a palavra quando não estava previsto palavra de ninguém. Vamos para um outro. Hillary Clinton, que já era uma política tradicional dos Estados Unidos, casada com o então presidente Bill Clinton, se passasse por uma situação dessa, seria alvo de uma chuva de críticas. Vamos para a primeira-dama do homem mais poderoso de hoje, que é Donald Trump, Melania, se fizesse a mesma coisa. Portanto, Janja está sendo alvo de crítica interna por ter atravessado um samba em que não era para ser tocado samba naquela reunião. Não foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. Isso é um aspecto da coisa, né? O papel de Janja no governo, porque isso reabre uma série de críticas que são normalmente feitas a ela. A outra é o fato de isso ter ido parar na imprensa graças a uma apuração diligente de 2 excelentes jornalistas. E isso revela o quê? Revela uma animosidade ou uma percepção não positiva, negativa, portanto, de Janja dentro do governo. Porque se ela causa um constrangimento diplomático, isso vai e chega até a imprensa, é porque isso revela que Janja não é tão benquista assim em alguns círculos do poder. Se isso chegou na imprensa, é porque Janja não é tão benquista assim nos círculos do poder. O que é o círculo do poder, gente? Não é o Lula. Não é o Lula. É o verdadeiro poder, é esse sistema, né? Essas pessoas, uma mistura de bilionários, empresários, donos da imprensa, né? Os próprios Marinho, turma do Estadão, a Bolsa de Valores, os banqueiros brasileiros, o Poder Judiciário, o sistema não gosta mais da Janja. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Lula está destruindo a coesão nacional, sabe? Assim, a sociedade já não aguenta mais. Eles estão cada vez mais para dobrar a aposta. Não é bacana você precisar viver num país que você, para ir no lugar, você tem que chamar segurança. E não é por conta de criminoso, é porque a população te odeia. É porque a população te odeia. O povo não quer ver a tua cara. Tu anda de Fábio porque o povo te odeia. Te odeia. Um ódio do mais... o local mais profundo do coração, porque é isso. Eu não acho bacana esse sentimento de ódio, mas eu vou negar a realidade. A população odeia algumas pessoas. E Lula, como você vê como a imprensa estava tratando, né, e vem tratando, existe uma percepção cada vez maior que o Poder Judiciário e o PT é uma coisa só.